Você já sentiu que assistiu 10 tutoriais, depois leu um livro, depois leu várias matérias em blogs, e aí quando passou 2 dias, você não lembra nem o vídeo que você assistiu, você não lembra nenhuma frase do livro que você viu, quando vai ver você acha que não tá evoluindo como designer. Eu quero te explicar isso aqui porque eu recebo muito essa dúvida e eu acho que é um ponto que pode ajudar. Por isso que nesse vídeo aqui, além de eu te falar por que você esquece das coisas, eu vou te explicar o como você pode não esquecer das coisas e consequentemente se tornar o melhor designer e com o passar do tempo cada vez melhor e isso muito mais perceptível. Então se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece de deixar aquele like aí no canal, se inscrever se você ainda não é inscrito e lógico, manda para uns amigos aí que estão aí meio esquecidos do que fazer da vida e como evoluir dentro da área. A primeira coisa que eu quero é te tranquilizar que a culpa não é sua, a gente aprendeu errado a estudar desde a época da nossa escola. Estudos sobre nosso cérebro já comprovam que entre 18 e 24 horas, o que a gente leu, o que a gente assistiu, a gente esquece, literalmente a gente esquece. E aí eu vou te explicar por quê. Porque nada que é revisado é relembrado. Parece simples, né? Mas eu vou te explicar também o que diferencia na nossa memória para você entender como você pode estudar design de uma forma mais robusta, para você entender que você está evoluindo, você sentir a evolução. E eu quero te explicar uma coisa. Não adianta volume de assuntos aleatórios se você não revisar esses mesmos assuntos aleatórios. Nós temos dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, para exemplificar e ficar muito básico para você, sabe quando você abre aqui, por exemplo, um tutorial no YouTube e aí você abre sua tela do lado aqui, começa meio que ver o tutorial e fazer, ver o tutorial e fazer, entregou o job pro cliente, próximo, e aí passou 2 dias e fala, caramba, eu vou ter que rever aquele tutorial de novo, cara, mas eu não acabei de ver, então eu preciso relembrar dele. Quando você só tá vendo algo com a memória de curto prazo, aquilo é apenas uma informação pro cérebro como algo não importante, é apenas uma nova informação que no final do dia ele fala, beleza, vou deletar, não serve pra nada mesmo, porque pro cérebro tudo que você tá fazendo naquele momento é buscando decorar o passo pra executar aquele serviço que você precisa. E agora falando um pouco da memória de longo prazo, é aí que tá o segredo da coisa. A memória de longo prazo você pode entender como fixação de conteúdo. Então sabe esse mesmo tutorial que você assistiu? Sabe esse mesmo livro que você leu? Esse mesmo blog que você acessou? Você precisa fazer isso para fixar na sua cabeça. Então você tem que ter, se você quer evoluir como profissional e se sentir evoluindo, porque muitas das vezes é o que desmotiva as pessoas, achar que não tá vendo evolução, e muitas vezes a evolução ela não tá sendo vista porque você não tem a fixação do conteúdo. E como que faz para criar a memória de longo prazo? Isso é bem básico, basta você estudar, e quando eu falo estudar, é não todo dia você buscar rever coisas novas. Separe blocos da sua semana para você falar sobre assuntos, para você ler sobre assuntos. Então, por exemplo, vou falar um exemplo bem básico aqui. Todos os dias você vai escolher um tutorial, uma parte de um livro e um texto de um blog que vai te chamar a atenção. E você lê isso todos os dias. Tá, aqui eu tô falando 3, mas você vê se você quer 4 ou 5. Mas você tem que rever isso todo dia. Por que eu falei 3? Porque aqui o mínimo para você conseguir fixar algo na sua cabeça são 30 minutos de estudo todos os dias. Dentro de uma semana, dependendo do assunto, se for muito robusto, 15 dias, um mês. Mas pensa que o problema não é esquecer, o problema é não fixar. E não fixar é apenas não rever. Então quando você começa a rever aquele mesmo conteúdo de forma sequencial, o seu cérebro fixa e aí sim você vai entender que quando você abrir, você já vai lembrar daquele passo a passo que você automaticamente fixou de tanto rever aquele assunto. E agora vamos para as 3 dicas aqui de ouro para você realmente fixar conteúdo, porque também é muito simples, você vê um tutorial e aí você replica, você vê e você replica. Às vezes, será que você está fixando? Então aqui vai minha primeira dica. Primeira dica é, abra um bloco de notas e aí, sabe o tutorial ali onde eu falo, por exemplo, tá? Eu vou falando por mim porque eu dou aulas aqui, então vai ser mais fácil para passar esse exemplo. Quando eu falo, cria um arquivo 1080 por 1080, abra seu bloco de nota e escreva, criar arquivo 1080 por 1080. Quando eu falo, arraste as imagens para dentro do Photoshop, segundo passo, arrastar imagens para dentro do Photoshop. Agora, vamos recortar. Pegue a ferramenta Pen Tool, pegar a ferramenta Pen Tool, aperte o P para selecionar a ferramenta Pen Tool. Ah, o atalho da ferramenta Pen Tool é o P. Então, tudo que você vê no tutorial, você não precisa passar do seu Photoshop para o outro Photoshop. Se você começar a escrever o que o tutorial está sendo falado, lógico, você não precisa escrever palavra por palavra, mas o passo a passo. Ah, ele abriu o Photoshop, ele jogou a imagem, ele recortou a imagem, ele tratou a imagem, ele tratou o background e ele fechou a imagem. Então são passos. E aí quando você vai assistindo tutoriais de pessoas diferentes aqui, você vai ver que cada um faz um. E aí você vê o que mais você gostou e fala, pô, esse cara que eu gostei, essa menina que ensina de um jeito e eu achei melhor do que o do outro. E aí você acaba encontrando o método que você gosta de decorar. E aí sim você pega aquele assunto que você gostou e replica durante a semana. 7 dias, 15 dias, 30 dias. E aí você vai conseguir fixar legal. A segunda dica que eu te dou é para você pegar uma
uma folha sulfite básica, ou um caderno aí, qualquer coisa. E em vez de você escrever no bloco de notas, né? Lógico, você pode escrever e depois disso você pode desenhar esse passo a passo. Então, abrir o arquivo e você desenharia um quadrado ali de 1080 por 1080, né? Vamos supor. Arrastar a imagem. Então você faria tipo uma bolinha ali com um carinha ali dentro e escrever do lado, arrastei a imagem, 2, né? Passo 2. Passo 3, recortar a imagem, faz o desenho da tesourinha e vai pontilhando ali aquela imagem e escreve recortar imagem. Depois, jogar o background, aí você pinta o background e coloca lá 4, colocar o background, e assim você também vai fixando na sua cabeça. Parece uma coisa besta, mas é assim que os profissionais ficam profissionais, com a revisão. Por isso que é muito fácil eu não estar lendo o roteiro aqui te falando isso, porque eu estudei sobre fixação de conteúdo, então é mais fácil para eu poder te falar, né, desse jeito mais natural que eu tô falando aqui nesse vídeo. E claro, a terceira dica que eu te dou, reassista os vídeos que você viu, não fique pulando de vídeo em vídeo, sabe? Eu já passei por esse momento. Eu lembro quando eu abria uma aba com 10 vídeos, eu olhava o fulano, olhava o ciclano, olhava o outro e ficava pulando de passo a passo, que eu falei, né? Cada um tem um método, cada um tem uma forma, e acaba que você fala, cara, cada um cria de um jeito e agora, ferrou. E tudo que você tem que olhar milimetricamente por passos. Pô, o cara aqui abriu a imagem, beleza, isso todo mundo faz de início. Pô, o cara recorta, esse recorta com uma ferramenta, esse recorta com outra. Vou testar aqui qual que eu gosto. E aí você vai encontrar aquela ali, revisa o vídeo desse cara que você gostou. Veja como ele faz e replique. Escreva como ele faz, desenhe como ele faz. E automaticamente você não vai esquecer disso mais nunca. E aqui eu tô falando de você fazer isso 10, 15 dias, um mês que seja, para você ter aí sempre para sua vida. Pô, Eric, então nunca mais retorno nisso? Só se você parar de ser designer. Então vamos supor que do nada, uma época da sua vida, você, sei lá, pô, não consegui pegar cliente, tive que trabalhar, sei lá, numa logística, tive que trabalhar em um mercado. E aí eu parei de fazer arte, parei de trabalhar e agora ferrou. Só que eu te garanto, quando você voltar e aí do nada você passou 2, 3 meses, você fala, cara, agora sim, consegui estabilizar aqui minhas contas e tal, tô voltando pro mercado de design e beleza. Aí o que você faz? Quando você for rever, eu tenho absoluta certeza que você já vai rever com outros olhos, porque você evoluiu, você já fixou. O que você tá fazendo é só ativar o cérebro novamente e falar, ô, lembra aquilo que eu vi várias vezes meses atrás? Pode reativar aí porque eu quero utilizar isso no meu dia a dia. E automaticamente você para de esquecer as coisas. Isso funciona para tudo, para você prospectar. É a mesma lógica, tá? Você tem que escrever os passos, você tem que desenhar os passos, você tem que treinar os passos sozinho. Abre aí uma webcam, abre seu celular e finge que tá fazendo uma call com o cliente. Parece coisa boba, gente, mas é aí que se formam profissionais de alto padrão e é isso que ninguém fica falando aqui na internet, sabe? Porque parece clichê, mas no final não é. É isso que muda o jogo de muita gente, tá? Esse é um vídeo muito mais direcionado para você conseguir resultados rápidos, parar de achar que você é burro, que é isso que as pessoas acham que são. E na verdade não, tudo que tá faltando é repetição para fixar o conteúdo e o assunto que você quer ficar expert aí, beleza? Espero que você tenha gostado demais desse vídeo do canal, deixa aquele like aí, se inscreve se você tá aqui também e não tá inscrito ainda e lógico, compartilha com quem você puder. Até o próximo vídeo, valeu e eu fui!